Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. E Santini Ortomolecular, terapia de reposição de oligoelementos via derme para o seu equilíbrio físico, emocional e metabólico. Olá, está começando mais um programa Arte de Viver e hoje, conforme nós conversamos semana passada, a gente continua conversando com a Elisandra Souza, psicanalista, palestrante, escritora. Elisandra escreveu o livro Socorro, Meu Filho Virou Adolescente, e nós estamos falando, Elisandra tem 2 filhos adolescentes, poxa vida. Mas eu sempre gostei muito da adolescência, sabe? Eu acho que conversar com adolescente é muito gostoso. Eles têm muito para passar pra gente nessa questão de leveza. Né? A gente tem uma dureza, né, com a vida, sim, né? Sim. Óbvio, né, que tem toda a questão da responsabilidade que a gente tem, principalmente quando a gente tem filhos, né, casa, um monte de coisa. E o adolescente, ele traz essa leveza, assim. Pega leve. Poxa, não precisa ser tanto, né? Então, eu acho que isso eles passam um pouquinho pra gente. Quase todo dia a gente almoça juntos, né? Eles saem da escola, saem do serviço, e a gente consegue almoçar juntos. E é sempre uma novidade, é sempre uma coisa que aconteceu na escola, e a gente dá risada. E como existem esses grupos, dessas redes sociais que se conhece todo mundo, de todas as escolas da região. Sim. Né? Antes era só o grupo daquela escola, mas hoje... Então eles começam a falar de um de outro, falam, mas é da sua escola? Não, é da outra escola. Não, mas é da sua escola? Não, é da outra escola. Falo, nossa, como é que vocês conhecem tanta gente assim? Mas é gostoso. Hoje em dia, as redes sociais têm um papel muito importante na vida dos adolescentes. Muito importante. É muito, assim... As pessoas geralmente têm muito medo, falam assim, é uma geração que não se comunica. Eu falo muito pelo contrário. É uma geração que se comunica muito, só que se comunica de uma forma diferente. Sim. Né? Talvez se a gente tivesse na nossa época também o WhatsApp, né? O Twitter, o Facebook, a gente também iria se comunicar dessa forma. Só que a gente não tinha. A gente tinha telefone, a gente tinha carta, né? E a gente falava com as pessoas ali na rua, né? Com os amigos da escola. E hoje não. Hoje tem as redes sociais que realmente integra um número muito grande de pessoas. Sim. A minha filha fez 15 anos, agora em agosto nós fizemos uma festa. E na festa foi por volta de 100, 110 adolescentes, não só da escola dela, de outras escolas que ela estudou, e dessa rede de pessoas que ela acaba conhecendo numa viagem, numa balada, que é amigo do amigo, que daí vira amigo, e assim mesmo. E todo mundo se conhece, né? O pai dela falou assim, nossa, mas você conhece todo mundo, né? Quer dizer, ela não conhece todo mundo, sim. Ela, quando ela me passou a lista, eu falei, imagina tanta gente. Não, mãe, mas eu conheço todo mundo. Eu falei, nossa, tá muito sociável. Agora, essa geração, né, de adolescentes, a gente chama de geração dos excessos, né? Vamos falar um pouquinho disso? Geração dos excessos. Que está justamente nessa coisa da não limitação. Se você não limita, a coisa extrapola. Né? E hoje em dia é tudo no muito. Né? Eles precisam experimentar muito, precisa ser imediato. Né? Então, se é para brigar, briga-se muito. Se é para namorar, namora-se muito. Se é para beijar, beija-se muito. Né? Que essa questão de fica com... 10 numa noite, se vai iniciar uma relação sexual, não inicia-se com um só. Sim. Se vai experimentar um cigarro, não experimenta um só.
né? Porque inclusive em termos de drogas, né? Exatamente. Porque veja, lá, droga, bebida, né? Bebida, experimentam êxtase, experimentam LSD, meu Deus, bala, doce, é uma coisa... E o problema é que, assim, não é uma experimentação, que no meu tempo a gente experimentava o cigarro e, assim, você, né, fumava... E, assim, se fosse fumar de novo, ia ser depois de 3 meses, você ia experimentar novamente. E essa geração, não. Tá no excesso porque tá experimentando muito neste momento, muito amanhã, muito depois. Então, assim, não tem parada, não tem limite. Né? Precisa estar acontecendo aquilo muito. Sim, mas aí tem que ter uma dica para os pais, que seria... que seriam aqueles valores que a gente precisa dar aos filhos. Desde pequenininho, eu falo assim, nasceu, você já começa a dar valor. A gente já começa a mostrar o que é importante, o que eu acho que é importante, como é que eu vejo as coisas acontecendo. Então, esses valores, essas regras, a própria moral, né? Sim, porque aí a gente já começa já nessa fase de criancinha mesmo. Sim, porque aí você cai na outra coisa. Ah, mas o pai do meu amigo deixa. O pai e a mãe de não sei quem deixa, né? E que eu lembro que eu falava muito para minhas filhas, isso é problema deles. Você não é filha deles, você é minha filha, né? Eu falo para os meus, quem mandou vocês me escolherem como mãe? Porque na verdade, adolescente tem muito esse discurso, muito, né? Por que eu não posso se o fulano pode? Bom, você não pode porque você não pode. Sabe que existe um grande problema hoje, e assim, é um problema que está na educação de dentro de casa, está na educação pedagógica e é muito influenciado em relação às empresas, à própria teoria administrativa, que tem a ver com eu tenho que justificar tudo, eu tenho que explicar tudo. E os pais se perdem muito nisso, de ter que ficar dando justificativa para os filhos, e a gente tem que pensar que nem sempre a gente justifica, né? Então, você educar é você também dizer não, sem se preocupar muito e dar explicações. Porque você não vai chegar para uma criança de 3, 4 anos, dizer não e sentar com ela e explicar, né, o porquê daquele não. E com um adolescente, muitas vezes tem que fazer isso também. Quer ir no shopping? Não. Ah, por que não? Porque eu não quero. Assim, não, mas a minha amiga vai, o pai da minha amiga deixou, mas pode ser... Ah, mas então me explica, porque você precisa me explicar. Não é resposta. Não é? E aí os pais se perdem e acabam liberando. Deixando. Não Já vamos voltar a falar. Ouça agora uma dica do Dr. Rubens Moscatelli, presidente do SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Rubens, é possível o síndico delegar os poderes a outras pessoas? Como é que isso pode ocorrer? O síndico... A outros condôminos, claro. O síndico ele tem uma série de atribuições que a lei prevê, a própria convenção também define, né? No Código Civil está lá no artigo 1348, as principais tarefas que o síndico vai assumir ao momento em que ele é eleito e assume o cargo. E a convenção pode tratar outros temas. Agora, o próprio Código Civil, ele permite que seja escolhida uma outra pessoa com poderes delegados pelo síndico para que possa ele ajudá-lo ali. Então, por exemplo, é muito parecido com a figura do subsíndico. Né? O subsíndico, normalmente as pessoas têm aquela ideia, bom, quando eu não tenho o síndico presente, eu vou chamar lá o subsíndico que ele vai ter que tomar uma atitude, uma solução. Mas isso não está normalmente previsto na convenção. O que a lei fala? A lei diz o seguinte, olha, vamos já deixar claro quais serão as atribuições do subsíndico, se eu posso delegar alguns desses poderes para um condômino que não faz parte do corpo diretivo. Por exemplo, você, o Antônio, vai cuidar do controle de frequência dos trabalhadores. A dona Maria vai verificar lá a questão, por exemplo, da utilização, da aquisição do material de limpeza, e assim sucessivamente. O síndico pode delegar essas atribuições a várias pessoas, mas isso tem que ser feito na Assembleia. Na Assembleia que ele foi eleito, ele já vai delegar aqueles poderes, porque daí você tem como cobrar, inclusive, de cada um daqueles que foram nomeados, a sua atuação. Não fica tudo nas costas do síndico. Uma coisa que é muito normal,
Muitas vezes o síndico ele prefere não tratar da questão financeira, ele não quer assinar o cheque e tudo mais. Ele já passa, naquele momento que ele é eleito, tendo item específico no edital, ele já pode atribuir isso a um outro, por exemplo, o pessoal do conselho. Mesmo porque aí ele se exime da responsabilidade disso cair para ele do ponto de vista jurídico? Ele tem sempre um poder, vamos dizer assim, subsidiário, uma responsabilidade subsidiária, mas diminui bastante a responsabilidade dele. Fiscal. Ele fica só monitorando aquela situação, porque ele, estando escolhendo uma outra pessoa para fazer por ele, ele também é responsável, mas reduz muito aquilo que cai sobre o síndico de uma maneira normal. Muito importante. Até semana que vem. Até semana que vem, Mônica. Nós vamos para um rápido intervalo, não saia daí. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo.